Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos para que nós possamos orar juntos, compartilhar da palavra de Deus. Nós estamos com a internet muito ruim, então hoje eu não estou transmitindo ao vivo. Eu gravei antes, mas os irmãos continuam mandando seus pedidos de oração para que nós possamos então orar pelos irmãos, pelas necessidades dos irmãos. Nesse instante, eu vou pedir aos irmãos que estão acompanhando que abram a sua Bíblia lá no Salmo de número 25 ou acompanhem a leitura aqui comigo desse salmo, que diz assim: Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, em Ti eu confio. Salva-me da vergonha e da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra-te da Tua bondade e do Teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem os seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a Tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho, vê como é grande o ódio deles contra mim. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha e da derrota, pois em Ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em Ti. Ó Deus, salva Israel, o Teu povo, de todas as suas dificuldades. Amém. Amém. Irmãos, nesse Salmo 25, que é um salmo de Davi, e é intitulado, então, Pedido de Ajuda e Proteção. Davi, então, ele vai pedir a Deus bênçãos de grande importância para a sua vida e que também são de grande importância para as nossas vidas. Pedidos que devem ser repetidos por todos aqueles que andam ao lado de Jesus e que foram salvos pela sua graça. Tem pelo menos 5 clamores nesse salmo, que foi feito pelo salmista, e que eu quero então meditar com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, o salmista clama a Deus por ensino. Nos versículos 4 e 5, ele é insistente e enfático e diz: Faz-me conhecer os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me os teus trajetos, instrua-me na tua verdade e me ensina. É claro que ele não estava falando de caminho, de estrada, nem de trajeto. Quando ele fala, ensina-me os teus caminhos, ele estava dizendo o seguinte: Senhor, me ensina aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Qual é a tua vontade? Por onde eu devo seguir? O que eu devo fazer? Me instrui, me ensina. E isso demonstra então que o salmista almejava andar de acordo com a vontade de Deus. E é interessante que ele usa caminhos e trajetos no plural, né? São muitos caminhos, são muitos trajetos, são muitas coisas nas quais o salmista precisava saber a vontade de Deus, mas ele usa o termo verdade no singular. Ele fala o seguinte: olha, existem muitos caminhos, mas existe uma só verdade para todos eles. Então, o primeiro clamor do salmista é por ensino. Depois ele clama por relacionamento. Nos versículos 6 e 7, o salmista pede ao Senhor que se lembre de algumas coisas e não se lembre de outras. Ele não estava dizendo que
o Senhor devia esquecer, apagar a memória, ou que a memória do Senhor iria falhar. Não é isso. Mas ele estava dizendo o seguinte: Senhor, quando o Senhor for tratar comigo, quando o Senhor for fazer alguma coisa comigo, o Senhor lembre-se da tua misericórdia, considere-me segundo a tua misericórdia. Lembre-se que eu sou falho. Então, olha para mim com misericórdia, olha para mim com graça. E ele então pede a Deus que Deus use seus atributos de bondade e de compaixão e perdoe o seu pecado e venha agir com ele de um modo favorável e paternal. Então ele clama a Deus por um relacionamento em que Deus use para com ele de bondade e de misericórdia. O terceiro clamor do salmista é por consolo. Nos versículos 16 e 17 ele diz assim: olha, Senhor, eu tenho muitas aflições, eu apresento essas aflições ao Senhor, me livra delas. O pedido desse salmista a Deus é ser consolado da tristeza, da solidão e do desânimo e do efeito desses sofrimentos. E então ele pede ao Senhor, ele diz o seguinte: volta-te para mim e tenha piedade, pois estou solitário e aflito. Então Davi expressa para Deus o que ele está sentindo devido às circunstâncias. Ele se sente sozinho, lutando contra um monte de coisas sem ter com o que contar. Mas ele então olha para Deus em oração e ele então tem esperança de não se achar desprovido do apoio do Senhor. Retira-me das minhas angústias, é o que ele diz. O quarto clamor do salmista é por perdão. Lá no versículo 18, ele diz o seguinte: veja o meu sofrimento e o meu cansaço e perdoa todos os meus pecados. Os sofrimentos de Davi o levaram a, então, refletir sobre os seus atos, E ele então diz para Deus: Senhor, veja o meu pecado, me perdoa. Ele pede um auxílio amplo de Deus naquilo que ele tem faltado. E os seus pecados realmente estavam preocupando Davi. E é importante que a gente se lembre que nenhuma circunstância, nenhuma turbulência deve ser motivo para nós nos descuidarmos da nossa vida espiritual, ou para dar desculpas do tipo: olha, eu não tô com cabeça para pensar no meu pecado ou para me arrepender. Nós devemos sempre clamar a Deus por perdão. O último clamor de Davi nesse salmo é por socorro. Ele diz para o Senhor: entretanto, o meu desejo é que os olhos de Deus repousem dessa vez sobre os meus inimigos e sobre o mal que eles têm me feito. No versículo 19 ele diz: olha, veja os meus inimigos, pois são numerosos e me odeiam com um ódio cruel. Eis o motivo da aflição de Davi: inimigos que sem limites o perseguem e querem sua destruição. Assim, depois que o salmista abre o seu coração a Deus, dizendo-lhe o que o aflige, ele faz então um pedido natural de socorro diante de uma situação. Ele não quer apenas proteção espiritual, mas ele quer livramento. E nós também devemos clamar a Deus por socorro nas nossas dificuldades, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. Então esses são os pedidos que Davi fez a Deus nesse Salmo 25. Ele pediu por ensino, por um relacionamento de compaixão, de amor, por consolo, por perdão e por socorro. São clamores de um homem falho, mas que serve a um Deus magnífico. Ele servia a um Deus santo e um Deus soberano, que é o nosso Deus. Não há ordens, não há orgulho, não há bravatas, há apenas humildade, submissão, independência, confiança, desejo de andar com o Senhor. Tais motivações também devem guiar as nossas orações, além das nossas atitudes e escolhas durante toda a vida. Que outras preocupações nós deveríamos ter que não fosse essa? Então, enquanto nós vamos orar também, vamos lembrar de pedir ao Senhor: Senhor, nos perdoa, nos consola, nos ensina, estabelece conosco um relacionamento de amor e de compaixão e nos dá consolo, perdão, socorro. Então nós devemos ter isso em mente quando nós formos orar e falar com o nosso Deus. E que nós possamos ler o Salmo 25 também na forma de uma oração que nós mesmos fazemos ao nosso Deus. Nós vamos nesse instante ler os nossos pedidos de oração para que possamos todos juntos orar ao Senhor. Continuar orando pelo Brasil, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo mundo, por aquelas famílias que estão enlutadas, por aquelas famílias que estão com enfermos. Vamos orar. Vamos orar também pelos profissionais de saúde que continuam trabalhando, pelos irmãos da igreja que são idosos,
ou que tem algum problema de saúde. Não vamos esquecer da saúde da irmã Roseli, né, do pastor, da irmã Lenita, da irmã Lucineide, da irmã Maria de Fátima, da irmã Neuza, da irmã Nilza, do Dudu e de muitos outros também. Vamos orar por aqueles familiares não crentes dos irmãos da nossa igreja, que eles possam então aproveitar esse momento para ter um encontro verdadeiro com o Senhor. A mãe da irmã Elsa, que está se recuperando de uma cirurgia, pelo emprego para os nossos irmãos, pela situação financeira de muitos que está se complicando, tem se complicado nesses dias, os irmãos que trabalham, que são autônomos, aqueles que já estão às vezes ameaçados de perder o emprego. Vamos orar ao Senhor por aquelas famílias que têm passado dificuldade. Vamos orar ao Senhor pela nossa igreja, pelo sustento espiritual, pelos nossos projetos, pelo sustento material, pelas nossas famílias. Irmã Mariette pede pela sua família, irmã Kellen, irmã Marli, irmã Deliane, a Manuela, né? Pediu pela sua família. Vamos orar pela família dos nossos irmãos. Vamos orar também pela Débora, prima da Daniele, que está na Irlanda. Vamos orar pela Lúcia, esposa do pastor Joel, que não está conseguindo voltar da África do Sul, está presa lá. Vamos orar por ela. Vamos orar pela Sueli, uma amiga nossa da Paz Eterna. Também pelos parentes do pastor que estão enfermos. A Adélia, prima dele, o Branco, cunhado do pastor, e também o Geraldo, cunhado do pastor. Vamos orar também pela irmã Cibele, irmão Renato. A Cibele é irmã da Maria José, irmã da doutora Maria José, e eles pediram orações porque, infelizmente, eles já estão com graves dificuldades financeiras nos seus negócios. Então vamos orar por eles, para que Deus esteja então provendo e abençoando. Nesse instante nós vamos orar ao Senhor, pedir aos irmãos que curvem as suas cabeças e todos juntos vamos então levantar um clamor para que o nosso Deus esteja então olhando para nós e nos abençoando. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te rogamos nesse instante a tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, que assim como o salmista, os nossos corações estejam abertos para clamar ao Senhor por ensino, para clamar ao Senhor por compaixão, por graça, por perdão, por consolo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Olha para dentro de nós, porque nós precisamos da tua misericórdia. Nesse instante colocamos diante do Senhor todos esses pedidos que foram feitos. Ó Deus, que o Senhor esteja olhando para a necessidade de cada um, que o Senhor esteja abençoando cada um conforme a tua vontade. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja trazendo cura, saúde. Aqueles que estão enlutados, que o Senhor traga consolo. Aqueles que estão com dificuldades financeiras ou preocupados, ó Deus, com o que vai acontecer, que o Senhor esteja abençoando a cada um, abrindo portas, dando paz, dando segurança e dando tranquilidade. Ó Deus, abençoa aqueles que não são crentes. Ó Deus, que essas pessoas possam nesse momento refletir sobre a sua condição diante do Senhor e que esse seja um momento, ó Deus, de conversão, que vidas possam se render ao Senhor nesse instante. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos porque nós cremos no Senhor. Nós cremos na tua soberania, nós cremos na tua vontade, no teu poder, e nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, esteja conosco, ó Deus, nesse instante, com todo o teu povo da tua igreja, com o teu povo sobre a face da terra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, terminando nossa devocional de hoje, nós queremos dizer aos irmãos que hoje nós soltamos um comunicado, o retorno das atividades da igreja está previsto para o dia 5 de abril. Se tudo correr bem e o Senhor nos permitir, no dia 5 de abril nós estaremos retornando com as atividades da igreja. Também quero dizer aos irmãos que aqueles que precisarem de alguma ajuda, contem conosco. Os que quiserem dar seus dízimos e suas ofertas, procurem o irmão Rosenval. Nossas devocionais continuam 6 da manhã, 20 da noite, de segunda a sábado, exceto na quarta que nós temos culto 20 horas. E domingo, nossos cultos às 10 da manhã e 19 horas da noite. Participem conosco, acompanhem, não deixe de fazer seu culto doméstico, ore ao Senhor, leia a sua Bíblia, que o Senhor estará conosco com certeza nesses dias e em todos os outros. Amém. Amém.